Olá, boa noite a todos. E para quem assistir depois, bom dia, boa tarde. Nós estamos aqui na segunda live desta semana com o tema Mulheres em Posição de Liderança, Mitos e Verdades. E hoje nós temos a convidada Raquel Valadares. Daqui a pouco a gente vai apresentar a Raquel. Antes disso, eu vou me apresentar e depois a Cris também vai se apresentar, né, para vocês nos conhecerem. O meu nome é Meilin Canizares, eu sou coach, psicóloga de formação e trabalho com foco em desenvolvimento de lideranças e equipes. Faço coaching, treinamento e já estive no mundo corporativo. Aliás, foi assim que eu conheci a Raquel. E no mundo corporativo, eu ocupei posições de liderança e eu sei o que é ser minoria numa sala de reunião. Né? Raquel depois vai contar para a gente a história dela, né? As experiências, mas isso me motivou a pensar nessa programação junto com a Cris, de lives, para ouvir mulheres que enfrentam esse desafio de estarem em posições de liderança. E aí, Cris, você? Então, eu sou a Cris Dumont, Cristiane Dumont. Trabalhei no Brasil em posições de liderança durante 25 anos na área de comunicação, marketing. E aí, em 2011, eu me mudei para a China. Fui acompanhar meu marido, minha família para a China. Morei lá quase 11 anos. E aí tive que reaprender uma opção de coisa muito engraçada, porque às vezes a pessoa é dona de casa e vira uma empresária. Né? Eu fiz o contrário, né? Eu comecei garotinha no mundo empresarial e quando virei velha comecei a aprender a cozinhar feijão, fazer tarefas domésticas que eu nunca tinha feito. Essa é a verdade, nunca tinha sobrado tempo. E além disso, obviamente, aprendi mandarim, aprendi várias outras coisas, inclusive a profissão de coach, que foi onde eu descobri lá, né, a vontade de ser, e aí comecei a estudar. Então, estou há 7 anos trabalhando como coach também, sou credenciado pela ICF, como PCC, e hoje eu moro na Polônia. Então, eu estou assim, pulando de país para país. E é isso. Vamos falar do nosso projeto? Por que a gente está fazendo essas lives? Uhum. A gente pensou em fazer essas lives como uma coleta de informações, né? A gente teve experiências como sendo mulher em posição de liderança no mundo organizacional, mas aí a gente começou a se perguntar, tá, mas isso faz 10 anos, né? Faz já bastante tempo. Será que a coisa mudou? Então a gente teve a ideia de chamar pessoas que ainda estão no mundo corporativo, né? Mulheres em posição de liderança, para contarem um pouco a sua experiência, a sua vivência e fazer essas reflexões com a gente, né? A ideia é a gente coletar várias perspectivas e também ajudar quem está escutando, né? E aqui quem está escutando, essas lives foram feitas para homens e mulheres, acho que é outra coisa que vale a pena mencionar. A gente não está pensando só na audiência feminina, mas que o desejo da gente é que quem escute consiga se dar conta de algumas coisas que precisa rever ou desconstruir. Seria muito bom, né? Se as pessoas que escutassem as narrativas das nossas convidadas pudessem se dar conta de alguns vieses inconscientes que estão, né, operando no ambiente de trabalho, às vezes da pessoa, ou ela está encontrando, né, outras pessoas com vieses inconscientes. Então, é mais para levantar a consciência, propor essa reflexão, né, e a gente aprender com as experiências das entrevistadas. Você quer complementar alguma coisa, Cris? É isso mesmo. A gente está querendo deixar claro que ninguém está aqui para ficar enfiando o dedo na mão de homem, na cara de homem, para dizer, olha como vocês cerceiam as mulheres. A gente percebe que, às vezes, tem uma autocrítica muito grande também. Né? Então, na realidade, nós estamos falando de um momento
em que as mulheres estão entrando e que está tendo aquela freada de arrumação, né? Espera aí, que cabe todo mundo, vamos ver onde senta, vamos dividir esses lugares, né? Então, antes de apresentar a Raquel, para as pessoas que estão aí, vocês podem deixar perguntas, tá? A gente vai estar falando os comentários ao longo da live. As perguntas a gente vai deixar para o final, porque pode ser que a gente já tenha, né, elas sejam respondidas ao longo da live. Mas, por favor, participem, porque essa é a ideia mesmo, tá? Já temos Luísa Amorim, Cirlei Mendes e Thaís Fernanda Kioteca mandando carinhas e coraçõezinhos, tá? Típicos femininos. Ou não, exatamente. Ou não, Cris tá esperta. Ou não, eu estava contando para a Raquel que o meu marido trabalhava na IBM, né? Trabalha ainda. Manda lá os emojis. Eu falo assim, gente, você não pode mandar emoji. Ele fala, eu sou assim, eu mando emoji. Esse é meu estilo e acabou. Eu falei, tá certíssimo, né? Olha só, eu com viés inconsciente, né? De que homem não pode mandar carinha feliz. Enfim. Raquel Valadares é uma executiva sênior de tecnologia, atualmente diretora de operações de serviço na CITA, que é um setor de aviação, graduada e pós-graduada em ciência de computação. Trabalhou em multinacionais de diversas culturas, como a cultura alemã, canadense e americana, e liderou equipes de 3 a 300 pessoas, com tamanhos e características diversas, sempre em ambientes dominados pela presença masculina. Possui formação em coaching, com credencial PCC pela ICF. Raquel é casada e mãe de 2 filhas. Atualmente lidera uma equipe de 60 pessoas, alocadas no Brasil, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Raquel é a nossa primeira profissional de TI, mas não é a única que eu conheço que é de TI, mas foi para a área de humanas também, e virou coach. Então, bem-vinda, Raquel. Obrigada, gente. Obrigada aí quem tá nos assistindo. A Raquel, ela é uma pessoa que tem várias habilidades e ela se interessou pela questão do coaching, primeiramente porque ela ama a liderança, né, Raquel? Foi assim que você se viu atraída por essa questão do coaching. Bom, você é uma mulher que ocupa hoje um cargo de liderança, mas não foi sempre assim, né? Em algum momento você fez essa passagem e se tornou líder de primeira viagem. O que mudou quando você assumiu pela primeira vez a liderança? Olha, a primeira coisa que claramente mudou, assim, mas mudou no dia seguinte, né? Foi a sensação de responsabilidade. Mudou de patamar. Então, de repente, na época eu trabalhava com desenvolvimento, né? Desenvolvimento de software, e eu era responsável pelos programas que eu escrevia, né? E, de repente, eu virei responsável por uma equipe e, ainda bem, desde o início, eu sabia que aquilo não significava só a responsabilidade sobre o resultado que aquela equipe ia trazer, mas a responsabilidade sobre a gestão daquelas pessoas, que é gigante, né? Então, eu sempre falo, né? A responsabilidade do líder é muito maior do que o resultado da equipe. Porque um líder, ele pode transformar a vida das pessoas no inferno, ou, pelo contrário, pode contribuir positivamente de muitas formas, né? E eu tinha esse senso de responsabilidade. Então, isso teve um peso inicial, aquela coisa, meu Deus, né? Será que eu estou pronta para essa responsabilidade? Será que eu vou dar conta? Isso foi a primeira coisa, mas depois eu passei um período muito envolvida com 2 sensações que eu não conhecia muito antes, que era, primeiro, a necessidade de ser aceita pela minha equipe. Né? Assim, tinha muito receio, né? Eu era muito nova e parecia mais nova ainda, então eu tinha um medo comigo mesma, né? Ou de não ser aceita, ou de não ser respeitada no papel de líder. Né? Então, isso foram coisas muito novas para mim, que foram, acho que, os principais desafios iniciais que eu enfrentei. Essa pergunta que eu vou fazer não estava no script, mas eu fiquei com vontade de perguntar. Quando você foi promovida, você teve algum treinamento
para aprender a lidar, a gerenciar pessoas? Não, não, nadinha, né? Por isso que eu valorizo, nossa, eu valorizo muito o treinamento para líderes iniciantes, né? Quem trabalha comigo, quem já fez coaching comigo, e um dos motivos é o fato de eu não ter tido nada, né? Então foi tudo isso, né? O treinamento, para além dele cortar caminhos que a gente aprende depois batendo cabeça, ele também ajuda nessa questão do medo de ser aceita, nas inseguranças iniciais, porque pelo menos você teve ali algum tipo de preparo, né? Eu não tive nada disso. Então, foi muito aprendendo com a experiência mesmo. Engraçado. Eu também não tive, eu só fui pego quando fui para o Globo, e aí o Globo não permite que você seja gerente sem ter um treinamento de gerência de pessoas. E foi aí que eu comecei a me apaixonar por pessoas, né? Então, como seria interessante se as empresas investissem nesses, não promovessem as pessoas e dissessem, toma, agora você é líder e vai aí a luta, né? Não é assim. Exato. Não é assim. Nessas empresas que você trabalhou em muitas empresas, né? E trabalhou em áreas de marketing, que eu vi, né? Que são assim, uma área dita mais feminina, mas trabalha com TI, trabalha numa empresa de aviação. Nessas empresas que você passou, como é que é a divisão? Como é que era a divisão homem e mulher? E o que você atribui essa divisão? Olha, nas empresas que eu trabalhei, né, acho que posso dizer que em 100% delas tinha maioria masculina, né? As de TI, a grande maioria. Né? A exceção, né, a empresa que eu trabalhei que não era relacionada à TI foi um banco, né? Mesmo assim, a maioria era homem, porque o setor financeiro, né, e lá tinha também muito engenheiro que tinha ido para essa carreira, quer dizer, ainda tem relação com exatas, né, tem um core muito forte de exatas, então também predomina, ou predominava faz um tempo, mas predominavam os homens. E agora, nas de TI, mais ainda. Né, nas de TI era coisa assim, 80-20, né, e até hoje, nem preciso dizer, eu estou na aviação agora. Conta para nós a composição dessa equipe, que eu acho muito curiosa. A minha equipe, ela tem 60 homens, né? Até 6 meses atrás, era 60 homens e 0 mulheres. Agora eu tenho minha primeira funcionária. Olha, evoluímos! Evoluímos, né? Existem motivos para isso também, né? A gente não pode deixar de considerar que a empresa tem um turnover baixíssimo. Então, essa transformação para ter mais mulheres, ela fica ainda mais lenta, porque você raramente repõe uma pessoa. Assim, o turnover, agora, né, agora as coisas estão mudando e aumentou, mas sempre foi muito baixo. Mas, de qualquer forma, a minha equipe agora, até 6 meses atrás, eram 60 homens e 0 mulheres. Né? Porque a aviação é um extremo disso. Mas na tecnologia já era também, né? Isso vem desde a minha época de faculdade e as empresas onde eu trabalhei continuam ainda com uma grande maioria de homens, as empresas de TI. Por que você acha que é isso? Eu tenho comigo alguns fatores, assim, existe um fator que é menos mulheres se formam nos cursos de tecnologia. Né? Então, há menos oferta de mão de obra de tecnologia feminina, até hoje. Né? E aí, por que isso? Eu acho que vem de muito antes. A minha leitura disso é que questões culturais acabam direcionando as mulheres para outros tipos de carreira. Esse é um dos fatores, né? Eu acho que tem outros, depois eu vou falar. Mas, primeiro, para mim, questões culturais direcionam ou direcionável, quero acreditar que isso está mudando, as mulheres para carreiras diferentes. Por quê? Questões culturais como? Quando eu era pequena, por exemplo, os meninos brincavam de montar coisas.
Os meninos brincavam dos brinquedos de montar, de construir, né? E as meninas brincavam de boneca, né? Então, assim, a gente exercitava a coisa do cuidado, de ser mamãezinha, de cuidar da casinha, de não sei o quê, de pequena, né? E a gente meio que tinha aquela coisa, né? Alguns brinquedos que fossem diferentes disso eram considerados brinquedos mais de menino, né? Então, eu acho que isso já direcionava naturalmente a mulher para caminhos mais voltados para o cuidar, para o humano, que não fosse humano, mas mesmo, por exemplo, a medicina é uma profissão onde você vai cuidar de alguma forma, né? Tal. E eu vou mais longe, né? Eu vivi um extremo. Eu sou de Goiás, eu não posso negar, né? É um lugar onde o machismo predomina muito mais do que aqui, até hoje em dia. E gente, não tenho vergonha de dizer, eu ouvia do meu pai que mulheres eram ruins em matemática, né? E é até uma história engraçada, né? Que ele falava que mulheres eram ruins em matemática e as 3 filhas dele eram muito boas em matemática. E eu, especialmente, eu meio que pegava no pé dele, assim, toda vez que eu tirava um 10 em matemática, eu ia mostrar para ele e eu falava assim, eu não sou ruim em matemática. Ou então eu falava para ele assim, ainda acha que eu sou ruim em matemática, que mulher é ruim em matemática? Aí ele falava assim, é porque é minha filha. Mas assim, é triste, né? Eu já estou dando risada porque eu já superei isso, né? Mas assim, eu acho que tem um quê disso que construiu muito, né? Uma ideia de que as mulheres não dão tanto para isso, né? E os homens sim. Então isso acaba chegando de algum jeito. E tem outra coisa. Os cursos de tecnologia até hoje, na verdade, a carreira de tecnologia tem um certo rótulo, que eu também acho que está mudando, de que quem trabalha com computação, com informática, é a pessoa mais bitolada, é o nerd, é aquela pessoa que fica aí ali a máquina e que não se comunica tanto, tal. Isso também, eu acho que afugenta as mulheres um pouco, né? E tem um terceiro fator que é o equilíbrio, né? As carreiras de tecnologia, principalmente no início, elas muitas vezes são aquelas que você tem que trabalhar fim de semana, à noite, ficar 24/7 disponível, não sei o quê. E se a mulher pensa que eu vou querer ter filho, vou querer fazer outras coisas e não quero ter esse esquema de vida. Então, essa combinação de coisas, eu acho que ainda influencia. Espero que esteja influenciando cada vez menos, Mas é interessante ouvir, né? Esses são fatores que realmente, né, que podem influenciar. E eu me lembro que na escola, quando eu era nova, a gente tinha, em algum momento, eles separavam a classe em 2. Os homens iam para umas aulas ali de concertos domésticos, de fazer outras coisas numa oficina, e a gente ia numa mini casinha para aprender a costurar, aprender a dar banho em boneca. Então, essas coisas acabam direcionando interesses, né? Sim. E até a crença da gente de que a gente é para aquilo, de que a gente não consegue aquele outro, né? De que a gente não tem o talento para aquela outra parte. Às vezes até seleciona, né, o interesse, né? Não, isso daqui de arrumar casa, né? De consertar alguma coisa. Não quero nem aprender, né? E aí, a gente estava falando uma outra live que vale para os homens também, né? Que minha mãe ficou internada há muito tempo no hospital e, cara, eram 9 enfermeiras mulheres e um enfermeiro homem. Né? Então, o homem que também quer trabalhar com o cuidado não quer ser médico, quer ser enfermeiro. Também deve enfrentar um preconceito enorme, né? Todo mundo deve dizer, é gay, né? Deve ser. É verdade. Né? E você, Raquel, já viveu alguma situação inusitada
quando passou a ocupar posições de liderança por ser mulher? Eu já vivi inúmeras, eu já vivi muitas. Mas uma que me vem agora à cabeça, assim, que foi, assim, foi no início, eu acho, logo nos primeiros anos de liderança. Eu lembro que eu estava numa reuniãozinha, assim, que tinha 3 homens e a gente ainda trabalhava, né, com desenvolvimento de software, e aí aconteceu alguma coisa lá que eu achei um absurdo, né? Sei lá, alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa que causou uma consequência enorme sobre o cliente, e eu falei, gente, mas isso não é aceitável. E eu lembro que eu falei, que eu usei assim o termo, né? Eu falei, gente, a gente não, isso é inadmissível, né? A gente tem que fazer alguma coisa para que isso não se repita, isso é inadmissível. Eu fiquei meio indignada, assim, né? Aí um deles virou e falou assim, o fulano, vai você falar com a pessoa responsável, né? A pessoa que, sei lá, que deixou a peteca cair, né? Porque a Raquel hoje está na TPM, não pode ser ela, não. Então, assim, porque eu fiquei indignada com algo que era mesmo indignante, né? E assim, e falou com aquele tom um pouquinho, aquele tom pejorativo, assim, né? Melhor não ser a Raquel, porque ela está na TPM hoje. Né? Isso é só uma, né? Assim, a gente sabe que são inúmeras, né? Situações. Essa coisa da TPM é muito fácil, né? Usar essa coisa da TPM, né? É muito fácil. E eu acho que é muito raro alguma mulher que nunca ouviu isso, né? Assim, é bastante usado, infelizmente. Eu fico pensando, é tipo um golpezinho baixo. É tipo um golpezinho baixo, exato. Tipo assim, é um jeito de menosprezar, né? De diminuir a coisa, porque provavelmente era inadmissível o que aconteceu. Mas não, é você que está exagerando. É um jeito de tirar, né? Tirar a gravidade, tirar a seriedade e desconsiderar um pouco a importância que a gente está dando, né? Então, exato. Fiquei bastante, mas nessa época eu não sabia ainda responder, então eu só. É por isso que é importante, essas lives são importantes, né? Porque tem uma época que a gente não sabe responder, tem uma época que a gente acha que é normal, tem uma época que a gente ri. Né? Por isso que a gente fez a live, porque 10 anos depois a gente não sabe se isso ainda continua a acontecer, porque acontecia na minha época e eu achava engraçado. Eu não achava engraçado, mas não sabia responder. E não achava engraçado, mas achava normal. Esse é que é o maior perigo, né? Normal. Ô, Raquel, agora vem a pergunta polêmica, né? Quer dizer, eu acho que é uma pergunta polêmica. Que é, nas lives anteriores a gente falou muito sobre comportamentos típicos femininos e comportamentos típicos masculinos. Inerentes aos homens e às mulheres, aos seus hormônios, etc. O que você acha disso? Eu queria só fazer uma pergunta para a audiência. Vocês estão com vídeo? Eu estou sem vídeo no meu... Eu não sei se está todo mundo vendo tudo direitinho. Se alguém puser... Eu, por exemplo, estou vendo tudo. Está tudo rolando bem, tá? Então, tá ótimo. Então, vamos lá. De volta para a pergunta. Te dei tempo, hein, Raquel, para você pensar. Mas eu acho que ela já tem a resposta. Eu conheço, inclusive, a resposta. Você estava falando, né, de características típicas femininas e típicas masculinas, né? Você está falando disso voltado à liderança ou no geral? A gente estava falando em geral, mas como a live aqui é sobre liderança, se puder responder os dois, seria interessante. Então, eu acho que existem, né, com certeza, rótulos, né? Então, assim, comportamentos considerados mais femininos e comportamentos considerados mais masculinos, né? Que
Na verdade, esses rótulos foram meio impostos, né? Então, assim, eu acho que culturalmente todo mundo aprende a acreditar em coisas com base na cultura, né? Então, eu acho que a gente também aprendeu a acreditar que alguns comportamentos eram mais masculinos e outros mais femininos. Então, por exemplo, a mulher é mais emocional, né? O homem é mais firme, o homem é mais equilibrado, né? A mulher é mais empática, talvez, porque a mulher é mais dócil, né? Ou mais vulnerável até, do ponto de vista emocional. Então, que existem os rótulos dos comportamentos ditos masculinos e femininos, eu tenho certeza que existem, né? O que eu acho é que na vida real eles só recebem nomes diferentes. Assim, eu acho que os homens têm, né, na essência, a gente tem condição de ter os mesmos comportamentos dos dois lados, só que eles são lidos de maneiras diferentes. Se eles são vistos no homem, o mesmo comportamento é visto no homem e é visto na mulher. Então fica parecendo que são coisas diferentes, mas o mesmo comportamento. Então a gente sabe, né, que, por exemplo, a firmeza numa líder, né, muitas vezes é considerada, nossa, ela é agressiva, né? Ou até pior, né? Nossa, ela é neurótica. Nossa, ela é, né? Enquanto a firmeza no homem, ele é firme, né? Então, no homem ele é lido dessa forma e é uma qualidade, e na mulher muitas vezes é lido como agressividade, coisa que eu, por exemplo, já passei bastante, né? De ter algum comportamento meu ou alguma reação minha considerada agressiva, enquanto ela nada mais era do que uma atitude de firmeza que eu já vi outros homens tendo também em outras situações, né? Então, a firmeza é uma. Outra coisa, né? O emocional, né? O emocional, a gente... Assim, o que eu acho é que a gente tem, né? Tanto o homem como as mulheres têm as suas emoções, né? E a depender de como a gente expressa ou deixa de expressar as emoções, isso também é lido de forma diferente se for uma mulher fazendo isso ou se for um homem fazendo isso. Então, eu acho que a gente tem... O grande problema é a gente acreditar, porque a gente veio da cultura e aí a gente... se a gente acredita nisso, a gente acaba se podando, se limitando e acreditando que a gente tem, por exemplo, menos capacidade de liderança. Né? Se a gente acreditar que as mulheres têm menos características de líder e o homem tem mais características de líder, a gente acaba nem tentando. Então, o grande perigo é a gente acreditar. Mas, na minha visão, são puramente rótulos, né? Inclusive, há estudos mostrando realmente que não é assim, não existe essa diferença, né? Isso que você está trazendo é a questão dos estereótipos, né? Conhecido como os estereótipos. Exato. Apontados pela literatura. E olha, os homens se pronunciaram, os homens que estão aqui na audiência da live, gente. Estou curiosa. Olha aqui, ó, quando você estava falando de homens e mulheres, Leandro, estou vendo tudo. Aí a Daniele, eu também, já se pronunciou também, né? A Luísa também. Hã? Não, mas isso é porque eu perguntei se as pessoas estavam vendo mesmo, literalmente. Eu também pensei nisso. Falei, pô, Leandro, meu convidado, né? Eu falei, pô, Leandro. Então, mas depois de tanto tempo. Né? Tá muito atrasado, eu acho que tá bem atrasado. Tá muito atrasado. Eu não acho que é um delay desse tamanho. Eu acho que foi na hora que, exatamente quando ela começou a falar de homens e mulheres, né? Não sei. Bom, aí dando continuidade, Raquel, que mitos
então, você acredita que existem quando se trata de mulher em posição de liderança? Você trouxe a questão dos Eu trouxe alguns. estereótipos, né? Mas o Na que verdade, mais que você pode? eu acho que há alguns mitos que conduzem à ideia de que a mulher tem menos capacidade de liderar. Então, alguns desses mitos, né? A mulher tem menos controle emocional, né? E para liderar é necessário ter o controle emocional. Então, esse é um mito, né? O mito também de que a mulher não tem a firmeza, né, que é necessária para a liderança, para tomar decisões difíceis, né, para falar, para dar más notícias quando elas precisam ser dadas, né? Então, tudo isso que tem a ver com firmeza. Né? Existem mitos também de que a mulher vai, ainda existe, né? A mulher vai ter filho e que aí quando tem a maternidade fica é mais difícil para a mulher conciliar, né? Então afeta, limita mais o quanto ela consegue se dedicar à posição de liderança. Esses são alguns mitos, né? Assim que vem à minha mente agora. Uhum. O que é verdade? A verdade. Para mim, a verdade é assim: existem mulheres ótimas líderes, existem mulheres que não são boas líderes, existem homens ótimos líderes e homens que não são bons líderes. Né? Eu acho que a liderança ela está associada a uma coisa que, assim, a Melin sabe que eu acredito muito nisso. Eu acho que a chave da boa liderança ela está associada a uma coisa que nada tem a ver com gênero, que é ao interesse genuíno daquela pessoa pelas pessoas que ela vai liderar. Né? Então, eu acredito mesmo que algumas características são importantes para a liderança, sim. Eu acho que a firmeza é importante, mas eu acho que os dois podem ser. Quem me conhece sabe que eu sou mais firme do que muito homem que já conheceu quando a firmeza é necessária. Né? Então, eu acho que, por exemplo, a firmeza é importante, sim, os dois podem ter. Né? A empatia é importante, sim, e os dois muitas vezes têm. Homem também tem empatia, já vi muito. Né? Então, eu acho que o que acontece é assim: existem características que potencializam a condição daquela pessoa ser um bom líder, e essas características podem estar tanto de um lado como do outro, né? Nos dois gêneros. Isso para mim é muito claro. Muito bacana isso. Eu queria convidar os homens, tem o Wesley e o Leandro, né? Para vocês colocarem a opinião de vocês sobre isso, né? Se existem características femininas e características masculinas. A gente quer ouvir os homens a esse respeito. E o Leandro falou que não era o de lei mesmo. Ele estava respondendo se estava tudo bem com a transmissão, mas demorou bastante, né, para entrar. Então, gerou esse mal entendido. E a Gabriela Michelucci, Raquel é o exemplo de liderança sempre com carisma e empatia. Obrigada. Então, começam a aparecer os seus fãs aqui. Não, muito querida. Essa aí, inclusive, ela tem uma participação muito, muito importante lá no meu começo. Ela me conheceu nessa época que eu estava começando a alçar meus passos. A gente falou de IBM. Quando ela me conheceu, eu trabalhava lá na IBM. Né? E ela teve uma influência na forma como eu me vestia para ir ao trabalho. Que também é outra coisa interessante. Né? Quando a gente começa a ser líder e tal, e a gente tem aquele dilema, tenho que mudar, não tenho que mudar. Então, ela acompanhou meus primeiros passos. Ela vai se lembrar disso. Legal. Você sabe que agora eu lembrei de uma cena. Teve uma época que o Luiz meu marido, trabalhando na IBM em Campinas, e eu no Rio de Janeiro com as crianças, né? E a gente se ligava. E na quarta-feira à noite, ele me ligou
E a gente tá, e o que você está fazendo? Eu falei, eu estou assistindo o jogo do Fluminense. E você? Aí ele respondeu, eu estou assistindo Saia Justa. Falei, porra, Luiz, não dá assim. Tá invertido? Ai, ai. Essas questões a gente vai desconstruindo, né, aos poucos. E a vida pessoal, Raquel, como é que você concilia, né? E quais os desafios, né, que surgiram nesse desafio assim de equilibrar ou de coordenar papéis em casa, no trabalho? Olha, eu tive duas experiências assim nesse quesito, né? Eu me separei do meu primeiro casamento e eu vivi vários anos cuidando da minha filha, né? E sem ter ali a figura do pai para dividir as coisas, né? Graças a Deus eu tinha uma pessoa que me ajudava, né? Que é uma pessoa praticamente da família que ajuda muito também, mas não tinha ali a figura do pai. Nessa época foi mais difícil, né? Eu tinha uma certa. Eu tinha comigo que eu tinha que almoçar com ela, que eu tinha que ir em casa para levá-la na escola. Então eu saía do trabalho voando, ia em casa para almoçar e levá-la na escola e voltava para o trabalho, coisa que em São Paulo é uma coisa meio É sofrida, né? sofrida, né? Desafio, Desafio. Então, assim, eu, nessa época, eu me desgastei muito, né, fisicamente, mentalmente, e aí eu desenvolvi uma técnica que era o seguinte: eu tinha que ser o mais produtiva possível enquanto eu estivesse no escritório. Porque eu não tinha todas as horas do mundo para estar no escritório, por causa da minha filha. Né? Então, eu desenvolvi mesmo, isso foi uma coisa trabalhada, um grau de foco. Né? Sabe aquela coisa de você sair, tomar cafezinho, não sei o que? Não, meu negócio era o foco, né? Porque era uma forma de garantir que as minhas horas ali seriam bastante produtivas e que eu podia, né, conciliar. Então, foi um processo, né, que aconteceu. Aí foram alguns anos assim, depois eu me casei novamente, e o meu marido, né, agora meu atual marido, aí eu tive uma segunda filha e a história foi completamente diferente. Né? Eu já tinha passado por muita coisa e a regra foi a divisão de atividades desde o início. Né? Assim, e funciona muito bem. E ele aderiu bastante. Né? Eu acho que hoje, cada vez mais, os pais estão aderindo. Né? E eu quero parabenizar, né, aqui quem é pai, se tiver filho e se tiver nessa linha, já dou os parabéns, e se não tiver ainda, eu aconselho, né, recomendo que entre nessa linha, porque eu acho que isso é muito benéfico, inclusive para a criança, né, ter esses dois lados, né? Cuidando, influenciando e se ocupando de uma forma mais equilibrada. Então, hoje é muito bom, eu consigo equilibrar bastante por conta da grande participação do meu marido. Tem dado muito certo. Eu acho que os filhos ajudam a gente a equilibrar, né, o tempo. Eu me lembro que precisou nascer minha filha para eu sair do trabalho pela primeira vez na vida no horário normal. E eu me lembro que eu saía e dizia assim, olha, vou dizer, estou virando uma madeira. Porque tinha que amamentar alguma hora, né? Então, aí chega às 6h30, o peito tá... Isso mesmo. Aí saía eu, o pessoal terceirizado da limpeza, o pessoal da administração. O resto todo ficava trabalhando. Me dava o maior complexo de culpa. Mas eu falei, não vou ficar com complexo de culpa, vou ser precursora para que as outras que vierem atrás de mim saiam na hora também. Porque é um absurdo, né? Você já bota na creche, deixa a criança na creche, até a creche fechar a porta, você não saiu do trabalho ainda. Parece que a sociedade não colabora também, né? Muito. Enfim, Raquel, de toda a tua experiência, né, que é muito grande, quais são os desafios que a mulher que quer ocupar um lugar de liderança vai precisar enfrentar?
Olha, eu acho que assim, não dá para tapar o sol com a peneira, né? Vai enfrentar preconceitos, né? Vai enfrentar barreiras adicionais, né? Não dá para a gente negar isso. O mundo está melhorando, está sim. Nossa, hoje eu vejo, né? Assim, as que estão chegando agora já é bem mais, né? Já tem um caminho andado com relação a quando eu comecei lá na liderança lá atrás. Mas ainda tem chão, né? Então, vai enfrentar situações em que vão exigir de você não desacreditar de si mesmo, né? Porque são situações que às vezes a gente meio que a gente fala não é possível, né? Assim, a gente se pergunta, né? A gente se questiona do porquê que aquilo está acontecendo. Então, assim, a gente acaba levando desvantagem em algumas situações e sofrendo preconceito, seja num comentário, numa brincadeirinha, né? Ou aqueles piores, que são aqueles muito disfarçados, que são os biases que se você for contar para alguém, alguém vai falar, não, imagina que a pessoa falou isso, porque se fosse um homem também faria assim, não faria assim com o homem, fez porque você é mulher, né? Então, assim, esse desafio é um desafio grande, né? O desafio de maternidade, ele é grande, mesmo que o seu marido, né, seja o melhor dos mundos e ajude, por quê? Porque a gravidez é sua. A gravidez é você, né? Então, a gravidez, ela existem vários tipos aí de gravidezes, né? Então, tem aquelas que exigem todo um cuidado especial, né? E a mulher, até quando eu estive grávida pela última vez, eu não sei se ainda está assim, mas eu estive grávida pela última vez há 15 anos, e ainda tinha aquela coisa de que, poxa, quando você está grávida, não vamos dar nada para ela porque ela está grávida. Não vamos envolver em projetos importantes porque está grávida. Não vamos fazer isso porque está grávida. Então, assim, você acaba virando café com leite, né? Quando você está grávida ou quando você acabou de ter um bebê. Então, nessa fase, é uma fase onde a gente enfrenta um desacelerar da carreira, né? E tudo que eu estou falando, gente, para minha época, eu não sei se está exatamente igual assim, né? Posso fazer um parênteses aqui de comentário, né? Claro. Eu acho que assim vai depender muito da empresa hoje em dia, né? E eu conheço algumas pessoas, até tivemos uma entrevistada que foi promovida na gravidez. E teve gente que comentou que foi contratada também na gravidez, ou seja, parece estar ocorrendo um avanço em alguns setores, mas a gente sabe que ainda tem muita empresa que opera, né, sem nenhuma evolução. Eu fico super feliz com esses casos, né? Eu acho que ainda, com certeza, já melhorou muito, mas eu imagino que ainda tenha, né? Um pouco um remanescente disso aí, não sei qual o percentual, mas eu acho que ainda existe, né? Porque eu também já ouvi casos de pessoas que foram um pouco deixadas de lado há pouco tempo atrás, né? A depender do perfil da empresa, né? E eu acho também que um desafio que a gente enfrenta é justamente o desafio, se você quer se tornar líder, essas promoções para posições de liderança e esse crescimento, eu acho que o desafio é um pouco maior ainda, tá? E isso eu acompanho de perto, né? Então, são coisas que a gente ainda enfrenta. Eu queria, a gente está com um tempinho, é que assim, eu lembrei que a Emeline falou de empresas, né? Tá, há muitos anos atrás, a minha empresa que eu trabalhava, a DPZ, propaganda, ela era uma mãe, para outro estereótipo, ela era uma mãe para a gente, né? E eu estava participando de uma concorrência da Petrobras, que a gente tinha data para entregar, e eu estava grávida do meu último filho, que nasceu 15 dias antes. Então, eu não tinha terminado a concorrência e era eu que estava liderando o processo todo, escrevendo, parará, parará, parará.
E aí o Dudu nasceu e 5 dias depois eu estava com todo mundo lá em casa fazendo reunião e eu amamentando o Eduardo. E agora eu fiquei pensando, eu deveria ter continuado? Isso foi uma atitude profissional? Isso foi uma atitude invasiva? Eu não sei dizer. Eu sei que no dia, na época eu pensei, dá para juntar as duas coisas e vamos nessa. Mas eu não sei dizer, agora eu fiquei meio dúvida. É uma boa questão, né? Não sei se tem uma resposta única, mas o quanto que também a gente deixa a carreira invadir esse momento que é único, né? Mas assim, Você sabe que agora que você né, a gente sai um pouco do que eu estava dizendo, até lembrei de um adendo que eu faria a minha última resposta, que você perguntou dos desafios. Eu acho que um desafio que eu enfrentei foi, eu tive uma tendência inicialmente a achar que eu tinha que focar nas características masculinas e abafar as características femininas, né? Um desafio muito grande que eu enfrentei nesse sentido foi aquela coisa de, por exemplo, por muito tempo eu tentei manter uma distância emocional, né? Enquanto hoje eu não tento manter nenhuma distância emocional, né? Por quê? Porque eu acho que a proximidade emocional ela cria conexão. E ela cria a relação de confiança e uma série de coisas. Claro que existem limites e tudo mais, a gente sabe disso. Mas, assim, por um tempo, né? E eu acho que toda mulher que vai para a posição de liderança, que começa a ser muito cobrada, principalmente cobrada de resultados e tal, ela tem um período em que ela quer provar que ela merece aquela posição, tá naquele lugar, né? E pode se sentir obrigada a não ser emocional, né? Ser firme, ser incisiva e tudo mais, né? Isso foi uma grande bobeira, né? Minha, assim, claro, tudo foi a experiência, né? Depois, a melhor coisa que eu fiz, né? Foi com o meu aprendizado perceber que eu ia ser o que eu ia ser, né? Então, assim, do mesmo jeito que eu já fui firme pra caramba em algumas situações, eu já chorei no trabalho. E eu já chorei de emocionada, sabe por quê? Porque equipes minhas fizeram coisas muito bonitas ou superações muito grandes e aquilo me emocionou e eu chorei, né? Então não é um choro de fraqueza, é um choro de genuíno, porque aquilo encheu meu coração, né? Então, assim, eu acho que isso hoje jamais faria quando eu comecei, né? Então, o que eu quero dizer é que que é um cuidado que eu recomendo que a pessoa tenha, é que não pense que porque foi para uma posição de liderança, precisa virar um homem nesse estereótipo que a gente falou, com essas características, né? O que a gente tem que trabalhar é a gente mesmo com as características que a gente tem. Isso sim, que a autenticidade também é outra característica do bom líder. A Melina chegou a falar até do terninho, né? Que a gente às vezes começa a se vestir até de homem. Terninho. Deixa eu aproveitar essa fase. Para mim está aparecendo LinkedIn User, tá? Então eu não tenho o nome da pessoa que falou. Meu marido foi essencial na minha carreira. Quantas noites virei trabalhando e ele nunca reclamou, sempre me deu um grande suporte. Levou tempo para eu poder enxergar que eu estava perdendo muita coisa na infância da minha filha. Eu só desacelerei quando troquei de país. Troquei de país, tá vendo? Em outros países é diferente. A gente também já passou por essa discussão de outras culturas, né? Você que entende tanto de cultura, em outras culturas não é mais assim, né? Não, a gente está atrás nisso. Vai lá, Melém. Bom, Raquel, que tipo de ações as organizações ou os gestores poderiam adotar para promover um ambiente mais equitativo para as mulheres? O que você tem aí de sugestão? Eu acho que o recrutamento, né? Eu não sou a favor daquela coisa cega assim,
temos que ter X mulheres, e aí pronto, tá tudo bem, já temos, né? Não é a meta pela meta da cota lá e de mulheres, não. Né? Mas eu sou a favor de um recrutamento sem bias, né? Então, eu acho que as características do processo de recrutamento, né? Desde a seleção de currículos até que perguntas você vai fazer, a que fatores você vai dar mais peso, né? Eu acho que é um ponto que pode melhorar bastante para promover, né, a chegada de mais mulheres, inclusive para esses ambientes como que eu trabalho, da tecnologia, né? Uma outra coisa que eu acho que assim, a tentativa, né, de estimular a autoconsciência para a eliminação de biases. Então, não posso deixar de dizer que treinamentos, exercícios anti-bias, né, aquele trabalho de formiguinha, né? Para quê? Para que numa avaliação de performance a gente consiga, porque também aparece bias na avaliação de performance, e gera como consequência mais lentidão no crescimento de carreira das mulheres. Né? Então, eu acho que a criação, que a gente fala, a conscientização, né? Depois eu vou até colocar no chat aqui, eu não sei se as pessoas conhecem o teste do bias, o teste do viés implícito. É um teste de Harvard, tá? Você faz na internet e você fica impressionado com seus próprios bias. Uhum. E bias, traduzindo em português, é viés, né? Vieses inconscientes. Vieses inconscientes. Então, aquele viés, aquele preconceito que você tem, que você nem sabe que tem. E que, gente, ninguém tem culpa de ter, ninguém é mal porque tem, e todos nós temos. E quando você faz esse teste, você descobre os seus. Aí você fala, meu Deus. Esse é bom, hein, Raquel? Põe aqui depois no chat para nós. Eu vou colocar no chat, é muito interessante. Então, eu quero só dizer o seguinte: eu tenho, você tem, todos que estão aqui têm. Isso. Né? E a conscientização disso é importante para que, não só no recrutamento, a gente dê oportunidades para as mulheres, mas que também na vivência da mulher dentro da empresa, ela possa ter cada vez menos esses vieses causando bloqueios para o crescimento de carreira e para as oportunidades. Né? E tem uma outra coisa que é muito importante, que todo mundo pode fazer aqui, que é se tornar um aliado das mulheres nessa questão, né, que a gente chama ally, né, no inglês, que é o seguinte: você pode agir se você ver alguma situação acontecendo, e você pode agir de uma forma muito delicada e intervir às vezes. Então, por exemplo, se você vê uma mulher numa reunião, está tentando falar e toda hora alguém interrompe ela, coisa que acontece direto, tá, gente? Acontece direto, tá? Acontece comigo também, até hoje acontece. Você, homem, ou mesmo você, outra mulher que estiver presente, pode falar: peraí um pouquinho, deixa ela terminar, que ela estava aqui colocando uma ideia que eu estava achando interessante. Né? Então, a gente pode, de alguma forma, abrir mais espaço para a mulher que está sendo podada, se a gente estiver ali assistindo. Né? Então, eu acho que é uma questão de todo mundo entender a importância disso e estar disposto a atuar. Eu não estou falando, gente, de militância, não estou falando de nada disso. Estou falando de coisas pequenas em que você pode fazer a diferença. E aí, se essa pessoa que estava interrompendo a mulher, alguém falar: olha, deixa eu terminar de falar, que ela estava falando um negócio que eu estava achando bem interessante. Aposto que essa pessoa vai pensar um pouquinho, talvez até se conscientize. Então, são coisinhas que a gente pode fazer. Para além do que as organizações podem fazer, cada um também pode contribuir com essas pequenas coisas. Acho que você falou uma coisa muito importante, que é todo mundo tem o viés inconsciente. Achar Sim. que eu não tenho é o pior erro, porque todo mundo tem. A gente é criado com uma cultura que diz A, B e C e a gente segue, né? Exato. Então esse
para começar a deixar de ter, é preciso primeiro reconhecer que tem, né? Senão você não consegue. Conscientização é a primeira coisa. Tem um rapaz chamado Luiz Rothstein, que vem a ser o meu marido, que falou o seguinte: eu acho que a IBM, Kyndryl, que agora é uma spin-off, tem uma forma excelente de fazer isso funcionar. Existe uma cultura que considera normal líderes mulheres e isso não é visto como algo diferente. Na verdade, não acho que seja só uma questão de cultura das empresas, mas também das pessoas com quem eu trabalhei. Não sei como é na IBM, mas tem uma coisa da IBM que eu achei fantástica, que foi quando começou a pandemia, veio uma regra da IBM dizendo: se houver criança no ambiente em casa, pare e apresente a criança no seu Zoom Videoconferência. É muito legal. É muito legal, né? Porque as crianças, aquela questão de criança, aquela coisa. Não, está em casa, é normal, tem filho, apresenta e pronto, né? É a minha agora, né, Melinha? É a última perguntinha. 5 minutinhos, Raquel, para você terminar, a gente falar sobre o nosso programa. Que mensagem você deixaria para as mulheres que gostariam de ocupar uma posição de liderança? Olha, eu acho que uma coisa muito importante é se preparar do ponto de vista de se capacitar. Por que eu falo isso? Porque, para mim, uma coisa que me deu segurança para seguir adiante foi que eu sabia o que eu estava falando. Eu acho que quando a gente sabe o que a gente está falando, assim, isso veio de pequenininha, assim, que eu fui sempre muito estudiosa, e aí quando eu tinha que entender um assunto, eu tinha que me aprofundar. Então, acabou que eu tinha segurança de que eu sabia o que eu estava falando, né? E eu estudei muito as coisas que eu estudei, né? E é muito bom quando você tem segurança que você sabe. Porque aí isso já é uma proteção contra você desanimar, né? Você já tem uma coragem de se posicionar maior, né? Você já tem uma coragem de argumentar, né? Caso alguém te questione. Então, a preparação, a capacitação, eu acho que ela é uma coisa importante, não só para a mulher, para o homem também, mas é claro, nesse contexto que a gente está falando, eu acho que ela ajuda muito a mulher a se manter no caminho, sabe? A acreditar que ela consegue e não desanimar quando esses bloqueios aparecem, né? Isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu recomendo é que a pessoa responda. Lembra que eu falei que eu não respondia lá no começo, né? Que assim, eu ouvi a coisa da TPM lá e fiquei calada. Eu acho que a gente deve responder quando alguém faz uma brincadeira desagradável, né? Existem formas, né, muito educadas da gente responder: eu não gostei, eu não concordo com o que você falou, né? Que seja depois, né, que não seja ali na hora, se tiver mais gente, você pode depois chamar a pessoa e falar assim: olha, aquilo que você falou naquele momento, eu não gostei, eu gostaria que você não falasse mais, eu não fizesse mais aquela brincadeira comigo. Aliás, com mulher nenhuma no escritório, né? Eu acho que dá para a gente responder de formas suaves, mas eu acho que a gente, toda vez que a gente se posiciona, a gente liga alguma coisa naquela pessoa que não esperava aquela resposta, né? Então, acho que é uma contribuição também que a gente faz, não para a gente mesma, mas também para todas as mulheres com quem aquela pessoa for conviver, né? Eu acho que a gente não deve desistir, né? Eu sei que o caminho é longo, a gente não está indo onde a gente já devia estar, mas a gente já teve muitas conquistas, né? As coisas já melhoraram em vários aspectos, e a gente pode sim ser o que a gente quiser, né? Então, eu acho que a gente não pode desistir, né? Eu acho que tem momentos sim que a gente desanima, tem momentos sim que a gente acha que algumas coisas não são justas, mas nós somos os principais fatores, os principais agentes dessa mudança. Imagina se a gente desistir, a mudança não acontece nunca,
Exatamente. Né? Então, eu acho que a persistência nesse aspecto é fundamental. São 3 coisinhas que eu acho que a gente não pode abrir mão. Raquel, você me deu o gancho perfeito para eu poder dizer que eu e a Meilin, pensando exatamente nisso, o quanto a mulher tem que estar preparada para, não só preparada tecnicamente, mas ela tem que estar preparada emocionalmente para não desistir, para continuar seguindo. Então, todos esses síndrome do impostor, essa autocobrança, essa necessidade de se provar, tudo isso permeia o mundo da mulher que é líder ou que pretende ser líder, né? E é por isso que eu e a Meilin resolvemos, então, montar um programa de coaching de grupo para mulheres líderes, né? Que é um espaço para que as mulheres possam juntas conversar sobre esses acontecimentos, né? Que acontecem, né? E se ouvirem, interagirem uma com as outras, ensinarem umas às outras, aprenderem umas com as outras, né? Então, é um espaço de reflexão, onde ele é mediado por 2 coaches, para a gente garantir que todo mundo atinja os seus objetivos e que tenha os seus insights, né? Então, eu acho que você falou muito em treinamento e suporte, eu acho que isso é um grande suporte, né? Nosso objetivo, no final das contas, é esse. Eu sou suspeita, né? Assim, como eu tenho a formação em coaching também, eu sei o poder da ferramenta e fico feliz que vocês estejam conduzindo esse programa. Legal. Quem quiser saber mais, a gente tem lá um PDF lá bonitão, com todas as explicações, né? É só acionar eu ou a Meilin, que a gente envia. A pessoa que estava no LinkedIn, que fez o comentário, que eu não soube o nome, é até uma pessoa que mora na Inglaterra, que trabalhava em propaganda no Brasil, hoje mora na Inglaterra, a Cris Cerqueira, que ela mencionou aqui no WhatsApp. Então, estou mencionando ela. Então, tá. Então, aí, 1h e 1 minuto. Costumamos ser pontuais, né, Cris? É isso aí, olha, obrigada, Raquel, pelo tempo, a gente sabe o quanto que você é ocupada, mas foi muito bom escutar a sua contribuição, as suas reflexões, esse compartilhamento de aprendizagens que você teve ao longo da vida. Gratidão aí por ter vindo falar com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, adoro o tema e agradeço também pelas pessoas que vieram aqui estar com a gente nessa oportunidade e que venham outras. Muito obrigada. Obrigada. Então, obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Até amanhã. Beijo. Amanhã nós teremos outra, hein? Às 19h também. Quem quiser acompanhar, nós temos outra convidada. A convidada é a Lívia Marques, hoje ela é gerente de comunicação e mídia da Oi. E já passou por várias outras empresas e vai ser bem interessante. Legal, obrigada, gente. Beijo para todos. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.